Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo. Acabamos de arrumar, nós vamos para a igreja agora, viu pessoal? Boa noite, pessoal. Todo mundo bem, graças a Deus. Estamos preparando aqui para ir para a igreja, gente. Hoje é dia de culto, de cura e libertação. E nós temos que buscar Deus, né, enquanto é tempo. E é isso aí, meu povo. Eu confesso que dá uma vergonha tão grande em nossos corações. Deveria existir todos os dias quando nós abrimos os nossos olhos pela manhã, vergonha. Porque, igreja, parece que nós não cremos nessa misericórdia. Parece que nós não cremos na sua palavra. Parece que nós não cremos que o Senhor, Ele veio, que o Senhor, Ele passou por todos os tipos de tortura, não só aquelas horas ali, agora Ele foi condenado, mas todos os seus 33 anos aonde Ele viu pessoas se aproximando para tirar dele um pão, para tirar dele um milagre, não buscando por quem Ele era. Nós vemos o nosso Senhor sofrendo, porque nos seus momentos mais difíceis, quando Ele estava ali no jardim do Getsemane, que Ele olha para os céus, Ele diz: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. E o nosso Senhor, a igreja, ele ouve silêncio. Os discípulos que haviam subido para o monte com ele estavam dormindo. A sua família não estava com ele, não tinha ninguém com ele. A partir daquele instante, o Pai não estava com ele. Os seres celestiais não estariam com ele. Os próprios discípulos que juraram dar a vida por ele fugiriam e um mais tarde o negaria. O nosso Senhor passou tudo sozinho para nos conceder misericórdia, para nos conceder uma oportunidade, igreja, de nós vivermos uma vida nova. Igreja, entenda isso nessa noite, porque nós nos dizemos servir ao Senhor. Nós que frequentamos a casa do Senhor, uma vez levantemos as nossas mãos e o aceitamos, nós dizemos servir a esse Deus. Hipocritamente nós dizemos isso. Ultimamente, igreja, eu tenho ouvido coisas que me têm entristecido o coração de uma forma tão grande. Eu tenho ouvido pessoas dizendo: olha, eu me afastei da igreja, mas eu não me afastei do Senhor. Eu estou passando por isso, eu não me afastei de Deus, eu só estou longe da igreja. Igreja, nós nos dizemos servir ao Senhor. Nós nos dizemos amar ao Senhor, crer no sacrifício, na misericórdia dEle, que esse Senhor nos salva. Mas nós não podemos passar por um instante de dificuldade. Nós não podemos passar por um instante de luta que nós já queremos desistir. Nós olhamos à nossa volta, nós vimos mau testemunho, nós vimos pastores roubando, nós vimos irmãos cometendo adultério, nós vimos mau testemunho de pessoas que não eram para dar mau testemunho, e logo nós permitimos que isso nos desanime e nos afastemos do Senhor. E nós mentimos para nós irmos dizendo que nós não estamos longe do Senhor, nós só estamos longe da igreja. Igreja, isso é a maior mentira que existe, porque é esse tempo. Nós estamos reunidos aqui, nós fazemos parte do corpo do Senhor. Amém. E o Senhor estava derramando o seu sangue por esse corpo. E se nós não estivermos unidos em um só corpo, em um só espírito, buscando mais esse Senhor todos os dias em nossas vidas, nós não estamos servindo, nós estamos servindo os nossos propósitos. A palavra do nosso Senhor, igreja, nos ensina isso. Que o nosso Deus, Ele derramou o seu sangue, que Ele ofereceu a nós perdão, misericórdia, para que nós transformássemos a nossa vida, para que nós renunciáramos o nosso eu, a nossa carne, as tentações desse mundo, os pecados desse mundo e nos voltássemos totalmente para o Senhor. Igreja, preste atenção em nossas vidas e preste atenção no que a Escritura Sagrada nos deixa como exemplo, como ensinamento. Nós nos dizemos servir ao Senhor, mas nós não podemos ouvir um louvor repetido que nós logo desanimamos e nós não entoamos os nossos louvores ao Senhor. Nós dizemos servir ao Senhor, mas nós não podemos ouvir uma palavra que não vai de acordo com aquilo que nós queremos, que nós logo nos desanimamos e queremos ir embora da casa do Senhor, queremos que o culto acabe mais rápido, queremos que a ministração acabe mais rápido. E nos dizemos servir ao Senhor. Mas quando nós pegamos igreja em Atos, os verdadeiros servos do Senhor, os grandes heróis da Escritura Sagrada, nós vemos que homens, mulheres, crianças, por aceitar esse Cristo, por crerem nessa misericórdia, porque que o Senhor havia perdoado os seus pecados, por aceitar que o sangue do Senhor que foi derramado havia os lavado e que eles estavam vivendo uma vida nova, transformados por esse sangue, por essa misericórdia, era levado em tribunais. E nesses tribunais eles eram açoitados, eles eram
eram espancados, muitos da sua vida eram ceifados. Os que escapavam com vida, igreja, a palavra errada, que eles saíam alegres e contentes. Você acharem digno de serem humilhados, de serem espancados, de serem torturados, por servir ao Senhor. E permaneciam firmes na fé até a morte. E hoje, igreja, quando nós olhamos para a nossa vida, que transformação que tem ocorrido em nós. Muitas dessas pessoas, igreja, que se convertiam após a morte do nosso Senhor, que creram na palavra do Senhor, no sacrifício do Senhor, eram as pessoas, igreja, que cometiam pecados horrendos, que eram assassinos, que se convertiam ao Senhor, que eram transformados com esse sangue. E quando serviam tanto em espírito e verdade, vindo com esse Cristo, que estavam dispostos a dar a vida por esse Senhor. Mesmo sabendo que estavam colocando a sua vida em risco, eles não deixavam de proclamar o Evangelho, não deixavam de proclamar o nome do Senhor, que o Deus derramou o sangue por eles ali no madeiro, e que esse Senhor mais tarde voltaria para nos buscar. E hoje, quando nós olhamos para as nossas vidas, nós que um dia levantemos a mão e aceitamos esse Senhor como Salvador, nós que quando alguém nos pergunta, enchemos a boca para dizer: sim, eu sirvo a Deus, eu sou crente, eu sou um cristão. Será que realmente nós estamos sendo transformados por esse perdão que o nosso Senhor Ele nos concedeu quando Ele estava dando os seus últimos suspiros por nós ali na madeira? O nosso Senhor Ele reuniu as suas últimas forças e gritou: Pai, perdoe esse povo, porque eles não sabem o que fazem. Hoje, viva esse amor hoje, viva essa correção do Senhor hoje, para que amanhã você não seja condenado junto com esse povo. Porque o nosso Senhor, igreja, Ele não roubou o seu filho, mas Ele o entregou por nós. Então que nós também, igreja, amemos esse Senhor da mesma maneira que Ele nos amou, e que nós também entreguemos as nossas vidas para Ele. Que nós vamos viver, igreja, esse exemplo que nós acabamos de ler. Os apóstolos, eles saíram alegres, mulheres, homens saíram alegres, por se acharem dignos de serem maltratados, de serem torturados, por insultados, por servirem ao Senhor. Então que você sirva esse Senhor nessa mesma intensidade, porque nessa noite nada te impede de viver esse amor, nada te impede de seguir, de se aproximar desse Senhor. Nada, igreja, te impede. Ezequiel, eu estou passando por isso, por aquilo, igreja. Pelo amor de Deus, preste atenção no que nós acabamos de ler. O Senhor Ele se sacrificou por você. Tem pessoas, até mesmo nos dias de hoje, sendo perseguidas, colocando sua vida em risco, sendo morto por aceitar esse Senhor. E hoje você está dizendo que é difícil só porque você está passando por um momento de dificuldade, só porque você está passando por um momento de luta. Você está dizendo que é difícil e que vai desistir. Como que você tem a coragem de dizer que serve? Como você tem a coragem de dizer que acredita nesse Senhor? Sendo que você vê esse Senhor passando por uma tortura que nenhum outro ser humano passou, e mesmo assim te vergonha, você não tem coragem de reconhecer esse amor e suportar uma pequena dor, uma pequena luta. A palavra do nosso Senhor é bem clara: não sobreveio sobre vós nenhuma tentação que não pode suportar. Então não é tão doloroso assim que te dê justificativa para se afastar do Senhor. Então se renda, igreja, ao amor desse Senhor. Se renda à misericórdia desse Senhor, que lá no madeiro Ele reuniu as suas últimas forças e perdoou os seus pecados, derramou o seu sangue para te lavar e te conceder uma vida nova, mas não uma vida qualquer, como as pessoas do mundo vivem, mas uma vida de santidade, uma vida de intimidade, que não é só um arrepio em louvores que agradam, em palavras que nos agradam, mas é o toque do Senhor dentro de você, é o abraço do Senhor todos os dias que você recebe, por adorar em espírito e verdade, por confiar nele de uma forma tão sobrenatural, a ponto de estar passando pelo seu pior momento, mas você está seguindo o exemplo do nosso Senhor de maneira